vídeo de hoje do canal Mãe Star é em homenagem ao Dia das Mães. Eu não vou trazer dicas de presente, nem flores, nem enaltecer a garra e a força de uma mãe para educar seu filho. Eu vou trazer informação que todo mundo precisa saber para cuidar e para melhorar a situação das mães no Brasil. Vem comigo, eu sou a Aline Pedrazzi e esse é o Mãe Star. Bem-vindas e bem-vindos ao canal mais cheio de informação de qualidade e acolhimento na maternidade. Eu sou a Aline Pedrazzi, esse é o Mãe Star. Para quem não me conhece, eu fundei o Mãe Star depois do meu puerpério, que eu achei que seriam mil maravilhas e só flores, mas na verdade a gente encara ali uma fase bastante desafiadora e a partir disso eu quis levar informação de qualidade e acolhimento a muitas e muitas mães nesse país. Então hoje a gente tem esse vídeo especial para falar sobre o Dia das Mães, que é nesse próximo domingo. E obviamente nós temos um site, um e-commerce com presentes incríveis focados no autocuidado da mãe. Mas o vídeo de hoje é para focar no que é mais importante para mim e para todas as mães desse país, para suas famílias, para os seus filhos. Porque o que a gente precisa é que as pessoas tenham informação das nossas reais necessidades. Você sabia que mais de uma a cada 4 mulheres tem depressão pós-parto no Brasil? Você sabia que mais de 11 milhões de mães são mães solo e são a principal fonte de renda que traz a parte financeira, o dinheiro para casa, além de criar e educar basicamente sozinha os seus filhos? Você imagina que se você tem em casa toda uma rede de apoio, se você tem o seu companheiro, sua companheira, ou vó, né, sua sogra, sua irmã, sua vizinha, babá, te ajudando e mesmo assim é desafiador, imagina as milhões de mães que é a grande realidade do Brasil, que não tem condições nenhuma de ter apoio e a sociedade não encara isso como problema seu. É como se o filho fosse da mãe e ela que tivesse que dar conta de tudo. Isso é a coisa mais cruel, injusta e não inteligente possível. A partir do momento que a gente entender que toda nova geração que está sendo formada, ela vai impactar na sociedade como um todo, a gente vai passar a olhar e cuidar melhor dessa mãe, dos seus filhos e dessas famílias para construir uma cidade melhor, um mundo melhor, inclusive para os nossos filhos. Por que a situação cada vez mais tem se falado das vulnerabilidades, das fragilidades e dos desafios da maternidade real? Antigamente, as mulheres não podiam sair para trabalhar. É como se elas não tivessem trabalho, né? Mas era e sempre foi e ainda continua sendo um trabalho invisível. Só cuidar da casa, da comida, da roupa, das crianças é um trabalho infinito, interminável, não remunerado, não reconhecido, não agradecido. Então imagina, eu vejo a minha mãe, a minha avó, as minhas tias, enfim, pessoas que vieram em gerações, na geração anterior, imediata anterior à nossa, a minha, o quanto sofreram e caladas porque não podiam ter escolhas, não poderiam fazer escolhas na grande maioria das vezes. E a gente ainda tem uma realidade muito assim. Nós conquistamos uma certa autonomia, uma certa independência para poder estudar, para poder se formar e para poder trabalhar. Mas ainda nós somos menos contratadas quando somos mães. Nós somos muito demitidas depois que viramos mães. Hoje, metade das mulheres que viram mães até os 2 anos do seu bebê ou são demitidas ou pedem demissão porque elas não dão conta às vezes de conciliar justamente por não ter rede de apoio e às vezes recebem tão pouco dos seus trabalhos que não conseguem deixar com alguém para cuidar ou deixar numa creche e pasmem, gente, no Brasil não tem creche pública para todas as crianças que precisam. Então nós estamos falando de uma vulnerabilidade incrível em pensar que os primeiros 1000 dias do desenvolvimento dessa criança são incrivelmente decisivos para ela se formar como uma pessoa íntegra, como uma pessoa que vai ter todas as habilidades socioemocionais desenvolvidas, para ela poder ao longo da sua vida conquistar, batalhar, estudar. Então a gente está falando de uma vulnerabilidade que não é só de uma pessoa, que não é só da mãe e do bebê, é de uma criança que, se não cuidada, ela pode se desviar de um caminho
inclusive ser marginalizada, cair na violência, nas drogas, impactar toda a sociedade. Você, eu, dentro aqui dos nossos lares, nós não estamos numa bolha. Nós precisamos ter empatia, nós precisamos atuar de forma conjunta, nós precisamos mobilizar quem tem mais recursos, nós precisamos sensibilizar empresas para que deem oportunidades reais e palpáveis às mães. Então, eu tô aqui para contar também um pouco a minha história, de como foi, mesmo tendo todos os privilégios que eu sei que eu tenho, com a questão da minha cor, com a questão da minha posição em relação à parte econômica, em relação aos empregos e às empresas que eu trabalhei. Não posso nem comparar as vulnerabilidades que a grande maioria das mulheres sofre, e eu não quero me colocar nesse ponto de comparação, mas usar desse exemplo para mostrar o quão a sociedade ainda precisa caminhar para valorizar as mães. Inclusive, antes de eu ser mãe, eu gerenciava vários projetos, enfim, num hospital. E eu lembro de uma pessoa que trabalhava comigo, que eu liderava, a Kelly, fala o nome dela, que eu tenho certeza que ela não vai se importar. E ela foi a primeira funcionária que engravidou e teve bebê ali do time, né? Tinha outras que já eram mães, mas naquele momento era ela. E eu lembro quanto ela faltou, ou quantas vezes ela se desdobrava, chegava atrasada, falando que o filho dela estava doente. E eu, mulher, tá, gerenciando outras mulheres, mas ainda não mãe, eu pensava, e não foi uma ou duas vezes, eu falei, não é possível que essa criança fica doente tantas vezes. E, gente, é aquilo, né? Hoje eu tenho 2 filhas, a Júlia tem 4 anos, a Pietra tem 2 anos e 3 meses. Se eu disser que a Pietra fica doente semana sim, semana não, e se eu tivesse um trabalho com um chefe, com um líder, tivesse no emprego de carteira assinada e fosse presencial, e eu tivesse que faltar as mesmas quantidades de vezes que hoje eu deixo de atuar no Mãe-Star, ou deixo de fazer qualquer coisa porque eu fico com a criança, com a Pietra em casa cuidando, eu possivelmente já teria sido demitida se fosse uma empresa que não entendesse e uma liderança que não entendesse a realidade de nós mães. Então, as crianças ficam doentes. Muitas vezes a gente se sente mal de falar para o líder, para o empregador em relação a isso. E o que acontece? Cadê o companheiro também para dividir essa carga que muitas vezes fica só na mulher? Então a gente teve uma conquista de mercado de trabalho sem ter a mesma, digamos, conquista dentro de casa. A gente só absorveu mais coisas a fazer, mais responsabilidades, mais carga física e mental, sem dividir a carga já existente. Isso não é justo, isso não é possível de ser equilibrado. Então, uma mãe que está exausta, que está irritada, que não tem paciência com seus filhos, que parece que não está feliz naquele papel, você não pode julgar. Nunca julgue uma mãe. Você precisa entender ou saber que existem, na maioria das vezes, situações em que essa mãe não tem como dar conta, está se desdobrando a 1000 e chega o Dia das Mães, é colocada como uma super mulher, a Mulher Maravilha, a mãe que pode tudo. A gente não pode ostentar essa posição de que a gente dá conta de tudo, porque isso não é justo e não é possível dar conta de tudo. Já foi provado que fazer 2 coisas ao mesmo tempo é impossível. Isso para o seu cérebro ocasiona ali um estresse que ao longo do tempo você vai ficando todo momento ligado. Então, por que as pessoas estão adoecendo cada vez mais? Além de toda a cobrança das mídias sociais, de você ficar se comparando, né, com aquelas fotos de corpos desejosos, né, que parece impossível de se chegar. Além de ter toda a parte de lazer com as crianças, que parece que todas as outras mães estão super satisfeitas com seus papéis e as conciliações que elas fazem na vida. Além disso, a gente tem uma questão de não desligar. Então, a saúde mental é impossível de ser conquistada se você fica 17, 18 horas por dia conectada o tempo todo, além da tecnologia, você pensando e fazendo milhares e milhares de coisas, sem um respiro, sem um tempo para você,
sem dar uma pausa no seu cérebro, sem praticar uma atividade física. E por que nós estamos estressadas? Por que as mulheres são chamadas de histéricas? Porque quando alguém fala alguma coisa e a gente explode, parece que a gente que está na TPM. A gente tem que abrir essa discussão e mostrar e compartilhar com as pessoas o quanto quem não tem filhos tem que ter empatia. Quem tem filhos, principalmente os companheiros que não dividem essa carga do lar, a carga doméstica, a carga de todos os cuidados com a criança, está errado, tá? Isso precisa ser modificado. E nesse mês das mães, a minha chamada e a chamada das grandes, eu tenho certeza de todas as mães, quando a gente falar sobre esse assunto, é de empatia, tá? E de olhar para as reais necessidades dessa mulher. Então, eu faço esse convite para você aí nas redes sociais, para quem estiver ao seu lado, para você compartilhar esse vídeo, para falar sobre os seus desejos em relação à rede de apoio, à ajuda, a importância de você se abrir a pedir ajuda, porque você não precisa dar conta de tudo sozinha. Eu desejo um maravilhoso Dia das Mães, mas principalmente que a sua jornada na maternidade seja mais leve, que você não esqueça de você, que você saiba que antes de ser mãe, você é uma mulher que tem sonhos, que tem desejos, que tem vontades e precisa tentar ir atrás disso. E qual a melhor forma? Pedindo ajuda, compartilhando e não carregando tudo sozinha. Um grande beijo, até a próxima e compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e a gente se vê na semana que vem.